vamos continuar aqui, ó. Mais um exemplo, tá? Esse exemplo também a gente vê todo dia em nossas casas, né? Mas agora já é o quê? Um sistema automatizado, né? Então a gente tem um ar-condicionado, por exemplo, no seu quarto, na sua sala. Por exemplo, nesse caso aqui, quem que é a temperatura desejada? Pergunto para vocês aqui. SP. O SP já é bem lembrado, tá? O SP é 7 point. de 7 pontos, tá, pessoal? Repara que, né, 3 terminologias diferentes, né? Por exemplo, poderia ser TD, tá? Que é o que? Temperatura desejada. Ou a gente, um termo em inglês também, né? SP. Mas TD a gente usa até para inglês, porque é D de design, tá? Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, o usuário escolheu lá, né, no controle remoto lá, eu quero 68 graus. Tá? Aí o que acontece, né? O controlador ele vai ter que mandar um comando lá para quem? Para minha planta. A minha planta seria o ar-condicionado, principalmente, né? E aqui está o controlador, né? Quando o controlador de temperatura a gente chama de termostato, né? Então, de alguma forma, né, esse controlador ele manda o comando elétrico para o ar-condicionado fazer o quê? Aumentar ou diminuir a temperatura. Então é um controle em malha fechada, né? Então os ar-condicionados antigos, eles funcionavam em malha aberta, né? Você forçava aquele ar-condicionado, ele ia trabalhar sem sensor de temperatura. Mas os mais novos, o que ele faz? Ele tem um sensor de temperatura embutido nele, dentro dele aqui, onde esse tipo de controle é em malha fechada. Tá? Os antigos, né, tem até hoje aí muito ar-condicionado antigo, ele funciona em malha aberta. Você pode deixar a janela aberta ou fechada, que ele vai gastar a mesma quantidade de energia. Agora os mais novos, como que ele está em malha fechada, né, se você, por exemplo, abre a janela, o que acontece? Se você abre essa janela aqui, ele vai gastar mais energia o quê? Para tentar manter a temperatura. Arthur, qual a diferença entre malha aberta e malha fechada? Não Então vamos lá. bem, não. Vou pegar esse exemplo aqui em malha fechada. Em malha aberta é o seguinte, eu tenho a minha referência, tá? Eu tenho minha referência, por exemplo, né? Vamos considerar X, a gente pode usar X ou R, tá? X de S. Essa referência vai para quem? O meu controlador. Esse controlador continua atuando aonde? Na planta? Na planta, tá? Deixa eu apagar isso que ficou meio ruim. Vou botar a cor aqui. Vai para a planta, tá? Continua. É a mesma coisa essa parte, tá? E por fim eu tenho aqui a minha saída, que é a minha variável a ser controlada. Ó, esse é o diagrama de blocos de um controle de malha aberta. Qual que é a diferença para o outro? O feedback você vai ter de volta? Exatamente, é essa a diferença. Na malha fechada eu tenho um sensor, aqui eu não tenho. Então eu simplesmente atuo e torço lá para a variável chegar onde eu quero. Mas eu não tenho aquela o quê? Justamente essa parte verde aqui, ó. Aí vai ter o sensor aqui. Geralmente a gente considera o sensor igual a 1, tá? Mas o sensor ele tem uma dinâmica também. Então, mas o sensor, geralmente o sensor ele é o quê? Ele é tipo um ganho, ele pega essa variável e divide por 10, o que for. Mas essa é a grande diferença, tá? A diferença está justamente nessa parte aqui, em verde aqui, tá? Então eu não tenho esse feedback, eu não tenho essa comparação a todo instante. O controle em malha aberta, ele é o quê? É simplesmente atuação e controle sem verificar aqui, ó. O controle em malha aberta está em amarelo. Nossa. Entendi. Mas a gente vai fazer muitos exemplos disso, tá? O controle de malha aberta é justamente esse controle direto aqui, tá vendo? Na hora que a gente for deduzir essa expressão, a gente chama, né, o ramo direto, que é o controle de malha aberta, e o ramo realimentado, que é esse aqui. Mas a diferença principal é essa, tá? Essa pergunta é bem importante.
Eu dei esse exemplo aqui, ó, porque os ar-condicionados modernos, eles funcionam em malha fechada, mas os antigos não funcionavam em malha aberta, tá? E tem muito controle industrial que usa malha aberta. Tem um porquê disso também, tá? Mas às vezes é custo, você não quer ter custo com sensor. Às vezes, por exemplo, o controle você está acostumado com aquilo que está funcionando, e às vezes a gente bota um controlador, a resposta oscila, e isso, né, às vezes eu tenho um atordor que é bom, que eu conheço o desempenho dele, né? Depois eu vou citar alguns exemplos de malha aberta que eu já presenciei, onde o engenheiro prefere que fique em malha aberta do que você botar um controlador lá e o negócio não estiver funcionando direito. É óbvio que no nosso contexto de controle, a gente, né, na disciplina aqui, controle de malha aberta não faz muito sentido, tá? Mas acontece muito. Muitas malhas funcionam em malha aberta. Às vezes é por questão de custo, às vezes porque o negócio até hoje não funciona bem malha fechada, né? O engenheiro não quer que aquele sistema não corra um certo risco. Ou porque o controlador foi mal projetado, né? Também, mas às vezes, né, tem uns controles. Já que vocês estão perguntando, por exemplo, tem uma plataforma lá no Espírito Santo que antes do separador, que é uma unidade importante do sistema lá, aí é a parte mais importante lá da plataforma. A válvula, né, que está ali antes do separador, ela funciona em malha aberta. Por quê? Porque aquilo não... Como que é um sistema muito complexo, que é um controle meio que cascata, que é uma malha que vai para outra, que vai para outra, que vai para outra. São várias malhas e aquele sinal ali ele chega muito nervoso. Aí o que aconteceu? Eles preferem deixar em malha aberta, por quê? Porque o controle não funciona direito. Aí eles preferem deixar em malha aberta porque a válvula de controle, a válvula, né, eles deixam no ponto fixo. E o que acontece? Que é uma válvula boa, eles aceitam um certo erro, ou seja, aquela válvula, aquela variável não fica fixa, mas ela varia um pouco, mas não, com o controlador o desempenho em malha aberta é melhor que com malha fechada. Aí, por mais que, né, o P&D ali, nesse caso, ele não resolve. Então eles preferem deixar em malha aberta. Então acontece. Às vezes é aquele velho ditado, né? Você vai mexer em time que tá ganhando. O pessoal já tem esse know-how lá e não prefere deixar em malha aberta do que você correr o risco. A gente vai ver lá alguns gráficos de resposta quando esse tipo de resposta oscila. E às vezes o que acontece? Quando uma indústria tem uma complexidade maior, esse sinal vai para outra, interfere em outra malha lá longe. O que a gente chama de problema de oscilação. Mas eu vou, depois vocês me lembram, eu vou te mostrar como que funciona isso. Por que eles deixam em malha aberta. Então há ainda alguns motivos. Um motivo bem óbvio é que você não vai ter o gasto com o sensor, entendeu? O controlador vai ser mais simples também. Às vezes você quer usar um controlador mais simples, aí você força aquele sistema a ir para algum lugar sem estar fazendo feedback. Então, mais um exemplo aqui, ó. Né? Ó, tentem memorizar esse diagrama de bloco. Né? Eu vou falar várias coisas que vocês memorizarem isso aqui. Então, nesse caso aqui, ó, quem gosta de... Eu não ouvi, quem falou eu não... Alguém falou uma coisa e eu não ouvi direito. Bom, eu vou continuar aqui com essas perguntas aí, tá? Aqui nesse caso aqui, mais um exemplo, ó. Então o sensor é essa parte aqui, tá? É a parte o quê? Que vem lá justamente o que está bem travado, tá vendo? Mas é onde que eu estou medindo o quê? Minha variável de saída. Travado aqui. E o que eu quero? Esse sensor pode ser um sensor ultrassônico, por exemplo, de nível.
Pode ser um sensor de temperatura, pode ser, nesse exemplo aqui, ó, a válvula é quem? É o meu atuador, estaria aqui na planta, tá? Deixa eu passar esse slide que está muito travado. Vamos lá. Na parte aqui da atuação, né, nosso GDS aqui, ó, o que a gente tem? A maioria das vezes, maior parte, motor, tá? Motor é o atuador que é encontrado em 60% dos casos na indústria. Por isso que existe uma disciplina própria para ele, né, de acionamentos vocês têm, né? Aí o que acontece? Os outros atuadores, geralmente aí vocês vão ver na disciplina de instrumentação, tá? A instrumentação vê tanto a parte de sensor como a parte de atuador também. Então aqui eu estou mostrando alguns atuadores, ó. Trocador de calor, é um atuador. Válvula de controle, é um atuador. Motor, é um atuador. Então o atuador, como o próprio diz, é aquele que, né, faz a ação, né? Ele atua, né? O sensor ele faz o que? Ele mede. A gente mede para justamente a gente ter comparar com a nossa referência aqui, ó. Nossa referência está aqui. A gente vai comparar com o sinal que eu estou medindo aqui, ó. Tá? Aqui mais um exemplo aqui, ó. Do lado direito, tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou jogando uma bolinha. Aí tem esse sistema aqui, ó. Repara o que está acontecendo. A bolinha está ficando sempre onde? No meio. Então, eu tenho esse... Independente de onde que eu jogo, se eu jogar a bolinha aqui, ó, do lado esquerdo, se eu não tivesse nenhum controle, o que ia acontecer? Essa bolinha ia cair. Mas esse controlador, né, como o sistema de malha fechada, esse sistema, né, de malha fechada consegue estabilizar essa bolinha, né, no centro daqui, dessa balança, digamos assim. Do lado esquerdo, repara, é um controle mais simples, né? Onde que está o sensor aqui, ó? O sensor detecta se está vendo alguma coisa. Aí depois de um certo intervalo de tempo, esse atuador aqui, né, um certo motor, pega esse, sei lá que é isso, um papel e bota, é uma etiqueta, né? Bota a etiqueta em cima da caixa, né? Aí repara, o sensor detectou esse motor. Onde que está o controlador? O controlador está aqui, ó. Tá? O controlador está aqui e ele vai fazer, né, em função dessa medição, né, desse sinal que está vindo para cá, ele vai mandar um sinal para esse motor, né, mexer em determinado grau. É um controle, um certo tipo de controle. Né? Depois a gente vai ver também que existe tipo de controle on-off, né, que eu vou só apenas ligar ou desligar. Não sei se também caneta de desligar. A gente vê que tem vários tipos. Outro exemplo, o controle tem muito a ver com a aviação, por incrível que pareça, né? A história do controle coincide muito com a história, porque imagina, um avião é um sistema estável. Se você soltar um avião sem motor, o que acontece? Ele vai cair, a gravidade puxa ele, é um sistema naturalmente instável. Aí o que você tem que fazer para deixar um avião, né? Porque ali em cima ele vai ter nuvem, ele vai ter vários tipos de perturbação, o vento pode ser mais forte, você tem um vento lateral. E como você faz um avião voar? Você o quê? Atua nos três, né, nesses... Aqui, ó, se eu quiser virar para a esquerda ou para a direita, eu faço, por exemplo, eu mexo nessa parte aqui do avião. Para cima e para baixo. Aqui, ó, na parte de trás dele. E se eu quiser fazer ele para a esquerda ou para a direita? O famoso leme aqui, ó. O leme, eu mexo esse leme para a esquerda e para a direita. Repara, são três variáveis. No mínimo três, né? Não é só mais, mas no mínimo três. Aí já começa a complicar meu controle. Então, o avião só voa hoje em dia porque tem um PID lá nele, tá? Então, é um tipo de controle que você vê que o ser humano conseguiu fazer com muita perfeição, porque são vários voos que a gente tem hoje em dia e poucos aviões caem. Se a gente for pegar estatisticamente, né, quase não cai avião assim, durante um ano. Cai uma vez ou outra, mas fazer o quê? É matemática. Você tem um risco, mas a gente
né? A gente pode falar o seguinte: o P&D fez um avião voar. Pelo menos um avião né, de grande porte que a gente tem hoje. Vamos mais para um outro exemplo aqui, ó. Não sei se vocês sabem dessa história, mas você já pararam para pensar como que a abelha faz para... Ela encontra o alimento, né? Uma água com açúcar, por exemplo. Se você for, depois de um certo tempo, começa a aparecer um monte de abelha. Vocês já pararam para pensar como que a abelha faz isso? Alguém sabe? Alguém sabe, pessoal? Eu acho que existe uma comunicação por cheiro, né? O feromônio, né? Por cheiro, né? Eu também pensava que era isso. Mas acredita, não é isso. Olha o que acontece. A abelha manda uma referência para as amiguinhas dela. Uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, ó. Aonde que ela faz uma certa dancinha, né? Onde essa inclinação aqui é em função de onde que está o Sol. Por aqui que pareça. Então, por exemplo, o Sol aqui está vindo do norte aqui, né, nesse caso. Aí o alimento, nesse caso aqui, está na mesma direção do Sol, tá? Aí se ela for ao contrário, está exatamente a 180 graus do Sol. Aí se ela inclinar um pouquinho em relação ao Sol, ó, é onde que está o alimento. Você acredita nisso? É assim, eu acho fantástico, né? A natureza é fantástica. Né? O que seria o nosso sistema de controle? O que seria esse desenho que a abelha está fazendo? Set point? Exatamente. Então, ó, uma abelha, né? Ela dá os set points para os outros. Exato. Mas eu acho incrível isso aqui. Eu também achei que era feromônio, que era cheiro. Não sabia que era dessa. Inclusive a sociedade das abelhas, a abelha é considerada um ser muito inteligente, né? Mas é incrível isso aí. Ela fornece um set point para as outras abelhas conseguirem chegar no mesmo ponto. Você vê que elas não chegam ao mesmo tempo, né? Uma seguindo a outra. Uma fala com a outra onde que está, literalmente. Então esse aqui é o set point. Vou falar mais uma coisa aqui sobre o set point. Vocês já viram o livro da Alice do País das Maravilhas? Alguém já leu aí? Muita gente acha que é um livro infantil, né? O escritor, o Lewis Carroll, ele tem um nome verdadeiro, eu acho que o Lewis Carroll é o pseudônimo dele, mas ele é matemático, ele não era, né, digamos assim, ele era um cara das exatas, né? Era um escritor, e o Alice, apesar de ser um livro que aparentemente infantil, ele tem um conteúdo muito adulto, né? E como que o escritor ele é matemático, ele fazia muitas jogadinhas lógicas durante o livro. Por isso que depois eu até recomendo a vocês a verem com essa ótica que também não viu. Tá? Aí tem uma cena interessante, né, no livro, em que a Alice, né, é meio perdidinha, né? Ela vai pro meio do país, só vou dar spoiler não, mas ela chega no país das maravilhas seguindo um coelho, né? Dá pra ver que ela é meio perdidinha. Aí quando ela chega, ela entra num buraco, ela chega no mundo. A primeira pessoa, né, o primeiro ser que ela encontra é esse gato aí, que é um gato meio. Que é tipo uma fumaça. E a Alice pergunta para ele o seguinte: ela pergunta para ele, né? Poderia me dizer, por favor, que caminho eu tenho que tomar para sair daqui, desse mundo? Que ela fica naquele mundo maluco dela, né? Aí primeiro ela pergunta pro gato isso, né? Como que eu saio daqui, né, seu gato? Aí o gato pergunta para ela o seguinte: bom, isso depende bastante, né, de onde você quer chegar, o gato fala para ela. Aí a Alice responde de novo, né? O lugar não importa muito. Né? Ou seja, nem a Alice sabe onde que ela quer chegar, né? Bom, aí o gato responde de volta, né? Bom, se o lugar não importa, então não importa o caminho que você vai tomar. Então o que falta a Alice ali, né? Falta exatamente onde que ela quer chegar, qual que é o set point dela. Então é um livro assim, o livro inteiro é uma lógica matemática, né? Ali o Lewis Carroll brincou muito com isso, né? Muitas vezes
a gente quer chegar em algum lugar e a gente não sabe aonde que a gente quer chegar, né? Então, aonde que a gente quer chegar? A primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é essa. É claro que ali é um ponto crítico do livro mesmo, assim, bem interessante, né, inclusive. Né? Então, quando vocês forem lembrar de referência, tentem lembrar da Abelhinha e da Alice aí, que vocês não vão esquecer nunca mais, tá? É claro que, né, vamos pensar aqui num contexto industrial. Então, quando eu quero controlar uma variável, eu posso controlar o quê? A vazão. Eu quero que essa vazão seja constante. Eu quero o quê? Que essa temperatura também não varie muito. Eu quero que a pressão não seja alta. Então, na indústria, né, as principais variáveis, né, só para citar aqui, que a gente está querendo controlar, é o quê? Temperatura, pressão, vazão, né? Vou usar o termo em inglês aqui, F de flow, tá? E level, né? A altura, por exemplo, desse tanque aqui. Essas são as 4 principais variáveis, né, de processo na indústria, mas podem ter outras também, tá? Hoje em dia, a maioria dos... Eu falei de alguns sistemas de malha aberta, mas a maioria dos sistemas estão cada vez mais automatizados, né? Então, tudo, a gente está automatizando praticamente tudo, né? Mas, enfim. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Aqui é o seguinte. Um sensor. Aí, quando essa caixa, por exemplo, passa por esse sensor, esse é um sensor tipo barreira. Então, o sensor está aqui, ó. Esse sensor seria essa parte aqui. Quando ele passa, o sensor manda o quê? Um sinal para o meu controlador. Onde está o controlador aqui? Seria esse cara aqui, ó. Tá? O controlador está aqui. E esse controlador vai mandar um sinal para, por exemplo, para algum atuador empurrar essa caixa aqui, por exemplo. Repara, né? Sempre esse tripé, né? Sensor, controlador e aqui, no caso, vamos falar aqui, a atuação, a planta, né? Então poderia ser, por exemplo, uma alavanca que empurra essa caixa aqui. Aí repara, esse tipo de sensor aqui, eu só vou detectar, tá? Se... Brincadeira, aqui. Então eu só vou detectar se está passando. Se está passando ou não essa caixa. Repare que aqui eu posso até tirar a referência. Aí se tiver 1 ou 0, esse controlador pode mandar 0 ou 1 aqui também. Para quê? Para que esse atuador empurre ou não a caixa. Se não tiver caixa, ele não vai fazer nada. Se tiver caixa, ele vai empurrar. Esse aqui é o controle que a gente chama de on-off. É o controle de aberto e fechado, ou 0 ou 1. Né? Então, o controle que a gente fala que é um dos mais simples, né? Mas é um controle on-off. É um tipo de controle em área fechada também. Eu tenho um sensor, detectei a presença ou não desse objeto, e o sinal tem que ir para o controlador, porque ele é o cérebro, ele vai fechar a malha aqui, né, para mandar um sinal aqui para o meu atuador, né, empurrar ou não essa caixa. Vou dar mais um pause aqui, pessoal, senão só eu vou ficar falando aqui. Vamos lá, dúvidas?